Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico da cristologia e a gente verifica que, assim, falei isso já nos nossos encontros anteriores, que a ideia que a gente tem de Deus não é uma coisa assim, ó, você chegou lá no culto a primeira vez na sua igreja, aquela coisa todinha, aí você sentou ali no banco e Deus fez assim, ó, pum, tá aqui o combo, né, conhecendo Deus, né, botou um pendrive na tua cabeça e pá, não foi desse jeito, certo? E da mesma forma, não aconteceu o seguinte, a sua igreja, ela não começou assim, ó, tum, a gente já crê isso tudo, não foi desse jeito. As afirmações doutrinárias que as denominações têm, também não foi aquela coisa assim, ó, pá, agora a gente pensa isso aqui. Não, teve debate, discussão, concílio, elaboração de credo, teve uma série de coisas. Por quê? Porque a gente tinha um aspecto prático do segmento de Jesus. Depois desse aspecto prático do segmento de Jesus, como se fosse um movimento, uma coisa mais ou menos assim, aí os apóstolos morrem, os primeiros discípulos morrem, e quem era a referência? Era eles, porque eles andavam com Jesus. Nisso que isso acaba, todo mundo é cristão, mas cada um está indo para um lado. E aí os bispos, eles têm a responsabilidade de manter aquela unidade na igreja, que não eram várias denominações, embora fossem vários cristianismos, que está cada um para um lado. E aí os bispos vão, vamos organizar esse negócio e definir o que é o cristianismo ortodoxo, o que é a coisa certa, o que é o único cristianismo. Vamos fechar essa questão aí. E aí, quando isso começa a acontecer, vamos começar a passar o esmeril aqui, vamos passar uma lixa, porque está tudo muito solto. E aí, nessa situação, alguns que se entendiam cristãos, na caminhada vão sendo anatematizados, vão sendo excomungados, e suas defesas doutrinárias vão sendo condenadas e consideradas heréticas. Então aquilo que, por exemplo, seria doutrina um tempo atrás, passa a ser heterodoxia e depois acaba sendo heresia, mais ou menos assim. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, o gnosticismo, que era um conjunto de movimentos religiosos e, claro, cada um tinha seus próprios textos, rituais e as suas doutrinas peculiares. Mas, embora cada gnosticismo fosse desse jeito, em que a gente tem, porque talvez na nossa cabeça gnosticismo é uma coisa só, mas a gente tem o gnosticismo embrionário surgindo no período dos textos bíblicos, e a gente tem o gnosticismo consolidado com o passar do tempo. E nessa situação, o gnosticismo não chegava a ser uma única religião, mas ele englobava um conjunto, estou na página 111, um conjunto de movimentos religiosos, cada um com seus próprios textos, rituais e doutrinas peculiares. Havia, porém, algumas características que os unificavam e que tornavam possível falar do gnosticismo em termos gerais. E aí, nessa situação, a gente, por exemplo, vai observar que havia uma marca de esoterismo, ou seja, a gente tem aquela ideia de que eu sou salvo por causa de um caminho de conhecimento esotérico. Então eu acabo conhecendo mais e aí eu vou me aproximando mais. Vocês que sabem menos, então é um pouco mais complicado. Você, por exemplo, vai, observar, se a gente pegar o conhecimento esotérico, grosso modo, vou falar de ufologia. A gente sabe que a ufologia é o estudo dos OVNIs,
Mas enquanto você vai ter a ufologia no aspecto científico, cadê o objeto não identificado? Assim, você fica... Agora, na mística, deu para entender? Ou seja, enquanto você vai querer encontrar alguma coisa e pesquisar e tudo tal, é uma coisa que não é identificada, verdade. Mas e aí, o que mais eu encontro? Aí quando você vai ver, tem uma resposta de alguma coisa e tal, assim, algo concreto, mas que não chega a ser aquilo que a gente queria. Na ufologia mística, o cara já entrou na nave, já conversou com o Dr. Spock, entende? Já foi lá não sei onde, ou seja, porque na mística é o aspecto subjetivo interno. Como é que eu vou saber se você viu um anjo ou se você não tomou o remédio? Eu não sei, entende? O que eu posso perceber é se bate com as escrituras, se de repente é alguma coisa que é particular minha, não tinha como você saber. Mas agora, se eu não pegar esses caminhos, eu não tenho como afirmar. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Por exemplo, Moisés está lá vendo a sarça. Eu creio que Moisés viu, falou e tal, e trouxe. Mas, por exemplo, se aparecesse um irmão hoje, numa boa, um irmão hoje dizendo, olha, é o seguinte, a gente vai acabar com esse sistema político que está aí, entende? Vai acontecer isso, e prepara as coisas que a gente vai embora. Tu ia largar emprego, entende? Você ia, por exemplo, chegar lá, Palácio do Planalto até poderia ir, mas na porta do Supremo Tribunal Federal, tu ia fazer? Não ia. Tu ia falar assim, irmão, vigia, irmão, pastor, conversa com o irmão fulano ele está confundindo a igreja. Mas agora, o texto de Moisés, consolidado, com o tempo e tudo tal, a gente está tranquilo. Percebe que é o seguinte, as experiências que as pessoas têm, embora sejam subjetivas, hoje, a gente olha sempre meio cabreiro e tudo tal. Mas o que a gente tem na Bíblia são registros de experiências subjetivas. Mas percebe, eu não sei se você consegue entender o meu raciocínio, que é o seguinte, como está na Bíblia, a gente recebe meio que assim, tranquilo, de boa. É como, por exemplo, a menina que engravidou sem relação sexual. A gente recebe de boa, mas na boa. Vamos lá. É assim, Márcio não, porque o Márcio é um homem crente e a Kátia está assistindo aqui. Mas vocês dois, que eu não conheço as namoradas de vocês, se chega e fala assim, tô grávida. Não, mas peraí, mas a gente não fez nada. É o Espírito Santo. Não, na boa. Gente, é mole falar de José, mas José fugiu, José não sei o que lá, José não sei o que lá. Mas, gente, na boa, gente, de repente vocês até podem, mas eu, Roberlan, mal igual um pica-pau, falar, qual é, Gisele? Vai de caô. Fala sério, cada uma, entende? Assim, mas tá lá na Bíblia, tranquilo. Agora digamos, não, mas o anjo falou com ele, vai falar, dormi de barriga cheia, não, vou no psiquiatra, eu tô vendo os negócios aqui que não tá batendo, tem alguma coisa errada. Mas vocês percebem que é o seguinte, lá, assunto pacífico. Mas o que tem na Bíblia senão um relato de experiência? Entende? Então, assim, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso para vocês acreditarem em qualquer coisa, a gente tem que, claro, tá sempre comparando, conferindo, observando, que assim, é como eu falei, assim, imagina, tô eu com a minha irmã num culto, e uma pessoa fala assim, olha, Deus está mostrando que você vai casar com ela. Eu falei, não, peraí, esse Deus aí tá querendo um negócio que é complicado, que ele mesmo proibiu o incesto. Entende? Ou seja, tem coisa que assim, se você raciocinar, você tal. Mas tem coisa que ainda assim, você raciocinando, você fala assim, gente, isso é absurdo. Mas aí que você vê que assim, a fé, embora ela não seja estritamente racional, mas ela passa pela razão. Embora ela passe pela razão, alguns chamam até de supra-racional.
embora ela passe pela razão, ela não é razão pura. Então, ou seja, eu senti algo, mas fé não é emoção. Mas a gente, lembra dos discípulos? Nós não sentimos o nosso coração aquecido. Ou seja, a fé não é emoção, mas eles sentiram algo naquele momento em que eles estavam andando com Jesus. A mente não acompanhava, a percepção, os sentidos não acompanhavam, mas eles sentiram algo. Então, assim, é um negócio bem louco de explicar, né? Que assim, é algo que você tem que discernir, você tem que investigar, você tem que analisar, mas a sua mente, a sua emoção ainda pode lhe trair. Aí talvez você diga, por que você falou isso se você não deu solução nenhuma? Não sei, entendeu? Mas nesse caso, né? Porque de repente eu corro o risco de falar e não trazer uma solução, né? Mas assim, é bom a gente ficar atento. Mas quanto a essa questão do gnosticismo, eles tinham uma ideia mais assim, esotérica. Ou seja, eu falei um negócio para você. Se eu estou falando biblicamente, você pode me chamar e falar assim, pô, desculpa, pastor, você falou para a gente fazer isso aqui na igreja, mas olha, eu abri a Bíblia, tá batendo não. Aí eu, não, mas é porque Paulo, quando ele falou esse negócio aí, que você está me mostrando, ele já tinha tomado um monte de pancada, ele tomou uma coça, aí ele já estava variando, então ele escreveu isso aí, mas o que ele escreveu foi depois de ter, lembra daquela coça, que ele quase parecia que estava morto? Pensa bem, se você tivesse tomado aquelas burdoadas todas, o que você tinha escrito? Você também ia variar um pouquinho, entende? E desculpa, mas eu estou vendo aí, o demônio está aí, perturbando você para desconfiar do seu pastor. Claro, eu estou viajando, isso não existe, entende? Mas assim, caso existisse, observa bem que assim, o problema do esoterismo é que ele fica no subjetivo. É que nem, por exemplo, no caso, Moisés estava no subjetivo, mas foi para o objetivo, porque não tem, como eu posso dizer, não tem alucinação que vai fazer o pessoal atravessar o mar. Não tem alucinação que vai fazer a codorna vir, entende? Ou seja, não tem como. Tem coisa que é o seguinte, primeiro ele é doido, depois confirma. Esse é o preço da sua fé. Você fala, Jeremias, olha, a casa vai cair, vai vir a Babilônia, você bate nele, prende o cara, faz isso, faz aquilo, até que chega uma hora que vem o exército na Nabucodonosor. Mas até lá, Jeremias passou pelo quê? Então, ou seja, o problema do subjetivo é que assim, não tem como a pessoa enxergar o que você está enxergando. Por isso que se você é um líder cristão, vai ter sempre um camarada puxando para trás do teu ministério. Não é porque ele é mau, é porque ele não acredita. Mas por que ele não acredita? Porque ele não está vendo. Então por isso que muito pastor vai penar. Porque tem aquele diácono que ele acha que sabe o caminho. O miserável não foi para o ministério pastoral, entende? Se ele fosse, ele fazia o que ele queria, entende? O que acontece? Ele não foi, ainda te atrapalha. E aí no caso, por exemplo, brincadeiras à parte, assim, é subjetivo. É a sua compreensão, é a sua visão. Então, agora no esoterismo, eu cheguei lá, tô lá, acabou. Então, rolava muito esses lances. Então, o gnosticismo tinha uma parada, não desse jeito que eu estou falando aqui, mas a coisa mais ou menos assim. Então, o gnosticismo ele era uma coisa, por exemplo, de um aspecto mais esotérico, certo? Então, como é que eu posso dizer? É uma coisa secreta, né? Algo reservado apenas para pessoas seletas. Então, você, por exemplo, tem um conhecimento especial sobre o assunto, como, digamos, você tem aquilo, e aí naquele grupo pequeno você compartilha aquilo, e todo mundo naquele negócio, e assim vai, certo? E, no caso, o cristianismo mesmo já não poderia pegar esse caminho, por quê? Porque o cristianismo, ele é uma coisa que é compartilhada, é para todo mundo. Olha, vão e façam discípulos. Esse negócio de, olha, isso aqui é só para os mais espirituais, os mais espirituais vão ser salvos, aqueles que sabem não sei o que lá, pô, beleza. Tu quer estar numa sociedade discreta com a maçonaria? Vai para lá. Por exemplo, eu não sei nada de maçonaria, o que eu escuto é cada um falando um negócio. Aí, quem me garante que é verdade? Eu não sei.
Os caras não contam. E os que contam, tu não sabe se de repente o que eles estão contando faz sentido ou não faz. Até que ponto, por exemplo, ele, no caso, ele está contando um negócio que aconteceu e não acontece? Ele está contando um negócio que não aconteceu, mas agora acontece? Eu não sei, né? Então, ou seja, como saber? Entrando lá. E aí eu não pretendo entrar. Então, nesse caso, por exemplo, o evangelho já não é assim. O evangelho é o seguinte: olha, eu tenho uma boa notícia e eu vou contar para todo mundo. Por que os crentes não contam? Aí é falta de vergonha mesmo. Mas agora, assim, o evangelho é diferente, certo? Uma outra característica é o sincretismo, né? Aquela coisa de misturar um monte de tradições. Hoje, infelizmente, às vezes você vê algumas situações na igreja evangélica que parece gnosticismo, né? É aquela questão da subjetividade, é o grupo seleto, é o sincretismo que você misturar, você já não sabe nem mais o que é cristão e o que não é, né? Porque assim, existem elementos que as pessoas estão botando na igreja que tem a ver com os cultos de animismo, né? De xamanismo, algumas coisas que você fala assim, pô, isso é estranho ao evangelho, né? Mas, né? Então são coisas que assim são esquisitas, né? A gente, por exemplo, vai ver que nesse contexto surgiu, né, o gnosticismo com essas várias características, né, peculiares de vários grupos, mas também teve o sabelianismo, né? Sabelianismo por quê? Porque ele veio de Sabélio. Sabélio ensinava em Roma, né? Ele era um dos líderes de um grupo de cristãos que negavam a doutrina da Trindade. Então a gente percebe que assim, Sabélio, enquanto líder cristão, enquanto teólogo, ele era contra a doutrina da Trindade. Então, nesse caso, a gente vai observar que ele de certa forma defendia, né, uma situação em que há apenas um Deus, e esse um Deus também é uma só pessoa, e essa uma só pessoa, né, se veste de pai, depois troca de roupa, se veste de filho, depois troca de roupa e depois se veste de Espírito Santo. Entenderam? Se troca de roupa, né, gente? Então, troca de roupa, perdão. Então, nesse caso, a gente tem algumas situações que, se bobear, deve ter igreja unicista por aí, né, que pratica o sabelianismo, mas não sabe. Nessa situação, deixa eu ver aqui, a gente tem... Oi? São João tem? Acho que foi até você que falou isso quando eu toquei nesse assunto. Então, a gente, por exemplo, vai perceber que há, né, toda uma batalha, né, toda uma luta, né, em relação à pessoa de Jesus, né? Opa, tudo bem, meu irmão? A pessoa de Jesus, quem ele é, e inclusive a gente tem a controvérsia ariana, em que houve o Edito de Milão, não sei se vocês lembram, né? Em que Constantino foi o cara que geriu a discussão. Lembra quando eu até brinquei dizendo, imagina a cena, né? O Bolsonaro presidindo uma reunião, né, entre lideranças, né, batistas, assembleanas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, né, para decidir um assunto teológico, tá ok? E aí, assim, por exemplo, tanto que passou o tempo, o que aconteceu? Eusébio de Nicomédia batizou Constantino, influenciou Constantino, e o arianismo que tinha sido repudiado foi reabsorvido, e quem era contra o arianismo foi perseguido, porque nesse negócio de política e religião, né? Por isso que assim, é melhor o Estado laico, porque hoje a gente, vamos ter um evangélico no poder. Primeiro que ele tem que ser evangélico, só que ele vai ter que governar para quem não é, então ele já tem que ter essa habilidade. Tendo essa habilidade, o seu grupo religioso vai sempre puxar para um lado, só que ele não governa para o seu grupo religioso. Então ele vai ter problema com o seu grupo religioso se ele quiser ser um governante de Estado laico. Mas se ele, por exemplo, for atender o seu grupo religioso, ele vai ter
dificuldade com o seu grupo do Estado laico. Mas digamos que ele consiga harmonizar esse negócio. Beleza. A gente vai gostar porque vai puxar brasa para nossa sardinha, apesar de ser um governante de Estado laico. Aí amanhã, a mesma coisa com o islâmico e assim por diante. Aí nisso que puxa a brasa para lá, como é que vai ser? Ah, mas já acontece. Tá, mas assim, o receio é de hoje a gente legitimar o discurso religioso, que não é o trabalho. Até porque quando o governante faz besteira, todo mundo lembra que ele é religioso. Não sei se deu a perceber que é bom ter esse cuidado. Não tem nada a ver aqui com o Edito de Milão, mas só para, né, a gente observar aqui. A questão, né, de, por exemplo, uma pessoa, né, que sofreu um pouco por causa da convicção doutrinária foi Atanásio, certo? E assim, no caso Atanásio, né, ele passou por algumas dificuldades e enquanto, né, deixa eu ver aqui, por exemplo, ele chegou ao momento, né, em que, deixa eu ver aqui, após o concílio de Nicéia, o bispo Alexandre de Alexandria morreu e o seu assistente próximo, o presbítero Atanásio, foi eleito seu sucessor. E ele estava presente no concílio como secretário de Alexandre, continuou sua obra não apenas como bispo de Alexandria, mas também como principal defensor da doutrina da Trindade. E aí nisso ele foi também o principal alvo dos arianos e uma vítima constante de perseguição política por parte dos imperadores, por causa da enorme hostilidade dirigida contra ele e também por causa de sua enorme teimosia. Frequentemente se diz do teólogo que ele foi Atanásio contra o mundo, né? Então, ou seja, aí entra aquelas questões, né, da gente assim ter dificuldade, né, em que muitas vezes a gente, como é que eu posso dizer, tem problemas por causa da convicção da gente, mas a gente precisa se posicionar, certo? E Atanásio era um desses caras, apesar das reviravoltas políticas, porque muitas vezes a gente, numa situação de comodidade, é cristão. É como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, apesar das pressões que passa na internet, mas a gente vive numa igreja livre. Então, qual é o problema da gente? Eu não vou para a igreja porque o pastor não me deu bom dia, né? Eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça, vou ver o irmão fulano. Enquanto irmãos são ameaçados de morte, são torturados, mortos, queimados e assim por diante. Então, assim, ser cristão aqui é tranquilo. O artista vai ser cristão, o político vai ser cristão, todo mundo tem Deus no coração. Agora, vai assumir Jesus em alguns países que você tem que ter o quadro do ditador lá, você tem que se dobrar diante da estátua do ditador. Você, por exemplo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode ser crente, mas não pode pregar o evangelho para as pessoas. Então são situações que assim, nem todo mundo está disposto a ser um Atanásio, um Policarpo, alguma coisa do tipo, né? E observa bem, problema do lado de fora, problema do lado de dentro, né? Então, meu professor, estou acabando já, tá? Então, não fala isso para mim não. Então, mas obrigado. Então, em relação a esse caso, né? Quantas vezes a gente assim não observa a importância, né, do equilíbrio. Então, do lado de fora, pressão e prisão. Do lado de dentro, problema doutrinário. E aí você tem que pensar a doutrina, né? Porque assim, os apóstolos morreram, os discípulos lá do primeiro século já foram. A gente tem que pensar a doutrina para orientar o povo aqui dentro e ainda tem que lidar com as pressões lá de fora, quando a gente ainda está numa situação em que assim, a igreja aparentemente goza de paz. Você não está sendo perseguido, mas se você pensar diferente, você tem problema. E detalhe, se você pensar a doutrina que vocês estabeleceram lá atrás, agora você vai ter problema porque mudou o governante. Entende? Então é um negócio complicado, né? Isso porque o governo aparentemente era religioso. Por isso que é bom, César, Deus, cada um na sua. Misturou as coisas, dá problema, certo? É como a gente está vendo agora na internet, por exemplo. É triste. Por exemplo, digamos, eu não sou do Volta Lula, com todo respeito a quem
Eu não sou do Lula livre, com todo respeito a quem é. Não sou bolsonarista, mas comparando a situação, eu tenho dificuldade de entender que assim, Bolsonaro é do mal e Lula é do bem. Eu tenho dificuldade com isso. E qual o problema? Gente que eu amo, gente que eu cresci junto, gente da mesma igreja. Aí as pessoas chegam e assim, não falam que eu sou, mas falam que quem, por exemplo, está nesse posicionamento é desonesto, não é crente, é burro. Aí tu fica assim, caramba, a pessoa foi da mesma igreja que eu, a pessoa me viu entrar no seminário. Aí tu olha e fala assim, que fé cristã é essa que a gente tem por causa de uma mudança política? E detalhe, hoje a situação é essa. Agora, se a mídia falasse outra coisa, porque o Sérgio Cabral, que hoje está demonizado, um dia foi um santo. Entende? Então aí você olha e fica assim, eu vou ficar, né, a sombra, né, dessas coisas que acontecem e vou atacar as pessoas que eu amo por causa disso, né? Aí de outro lado você tem irmãos que assim, porque são de direita, dizendo que o crente que é de esquerda não é crente. Assim, o cara atacando o irmão assim, e é um negócio complicado, porque assim, às vezes o cara ele está numa defesa porque ele quer um estado maior, grande, não o estado maior da história, né? Ele quer um estado grande, né? Ele, por exemplo, às vezes ele quer, de repente, respeito às diferenças, né? Essas coisas todas, e não necessariamente ele quer que mate crianças. Entende? E o fato do cara ser de direita não quer dizer que ele está querendo que mate, execute as pessoas que estão presas. Mas você percebe, assim, cada lado pega o pior do outro lado e acusa os seus irmãos de fé. Quando era para o seguinte, gente, nem direita, nem esquerda, nem centro, é o alto. Entende? A gente vai ter que entrar no partido, a gente vai ter que entrar no espectro, mas se for cair, a gente sai. E acabou. Mas não, é o que eu falei. Eu outro dia estava falando isso, né, que assim, eu queria ter a inteligência do Bolsonaro e do Lula para conseguir os missionários que eles têm. Porque eu nunca vi esses irmãos do Facebook fazendo uma defesa de fé, fazendo uma defesa da Bíblia, fazendo uma defesa contundente do Evangelho, igual elas fazem disso daí. Claro que quem defende o Lula não diz que defende o Lula, entende? E obviamente quem defende o Bolsonaro, alguns assumem, até demais, e outros não assumem para não ter problema. Quando era para a gente não fazer isso, era para a gente defender o órfão e a viúva, era para a gente defender a paz, era para a gente defender a pregação do Evangelho, era para a gente defender a família, era para a gente defender essas coisas. Se o político pega carona, o problema é dele, mas era para a gente defender essas pautas. Mas a gente parece que está defendendo o quê? Contra ou a favor de um determinado político, e a gente prega isso e ataca o outro e demoniza o outro. Então é algo que assim, a gente viu essas mudanças aqui, só que essas mudanças eram pela fé. As mudanças que eu estou vendo hoje é pela fé no homem, é pela fé no sistema, como se eu pudesse confiar no homem e no Estado e nos políticos, né? Mas, então, aí a gente tem, por exemplo, o problema, né, do nestorianismo, em que a gente vê aquela situação, né, que assim, por exemplo, Cristo é a combinação de duas pessoas separadas. Então, gente, pelo amor de Deus, é triste, né, assim, de você ver o pessoal brigando, mas estava brigando por causa daquilo que acreditava, estava brigando por causa da fé, né? E hoje, assim, a gente briga por questões temporais. Eles aqui estavam brigando